Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Selma, do Instituto de Estudos Marítimos. Estamos aqui iniciando nossa live com um convidado muito especial, o Almirante Lima Filho, do Tribunal Marítimo. Desejo a todos um bom dia e uma excelente live. Passo agora a palavra ao nosso moderador, doutor André Benevides, que também é nosso diretor do Instituto e que também é o diretor da Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário. Só quero destacar o seguinte: podem já enviar suas perguntas conforme a live for acontecendo, e que nos 5, 10 minutos finais nós estaremos dando as respostas, os retornos do bate-papo. Então, nós vamos discorrer a live, a conversa entre o doutor André e o Almirante Lima Filho, e, na sequência, as perguntas e as dúvidas que vocês terão sobre o tema a ser discorrido. Obrigada, bom dia a todos. André, bom dia. Selma, bom dia. Obrigado pelas palavras, pela abertura. Eu gostaria também de cumprimentar os senhoras e senhores que estejam aqui nos escutando, acompanhando essa transmissão. Eu gostaria de destacar aqui a presença de vários operadores do direito, juízes do Tribunal Marítimo, e gostaria de iniciar esse trabalho de hoje dizendo o seguinte, que o tema é um dos mais relevantes que poderia existir, qual seja o Tribunal Marítimo em tempos de pandemia, transformando dificuldades em oportunidades, porque, nesse momento, todos nós estamos passando por mudanças de hábito, de comportamento, e nós que atuamos o dia a dia do direito, estamos tendo que realmente mudar a nossa rotina de trabalho. Então, eu vou propor o seguinte forma de desenvolvimento hoje: eu vou abrir a palavra, vou convidar aqui o Almirante para compor os trabalhos, e ele vai fazer a exposição dele. Posteriormente, a gente vai poder fazer aqui perguntas, e se houver tempo a gente responde essas perguntas. Tá certo? Então, eu cumprimento o nosso convidado, que é o Almirante Lima Filho. Bom dia, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. O Instituto de Estudos Marítimos inicia agora um ciclo de lives que vai compor todo esse conteúdo que a Selma já descreveu, aí, conteúdos técnicos da nossa revista. Então, essa carreira sua é uma carreira aí de destaque na Marinha. Eu gostaria, com o nosso bom dia e boas-vindas, que o senhor desse um destaque aí nos principais pontos dessa carreira. Almirante, bom dia, seja bem-vindo. Doutora André, muito bom dia. É uma satisfação muito grande estar participando dessa live aqui com o Instituto Marítimo e diversas outras personalidades que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube, os quais eu cumprimento. Você falou um pouco sobre a minha carreira, isso exatamente? Exato, Almirante. Eu lembrei aqui da sua passagem pelo 8º Distrito Naval. Eu sou amarino, acompanho de perto as atividades da Marinha, né? E é um orgulho poder contar com a sua presença aqui. É uma carreira extensa, né, Almirante? Eu gostaria que o senhor destacasse aqui aqueles principais cargos, né? Aqueles que têm relevância administrativa, que você realmente tem uma experiência muito grande, né? Para presidir um tribunal marítimo, você tem que ter passado, né, por toda esse desenvolvimento da carreira, né, Almirante? Viver o dia a dia da navegação, né? É verdade. Amanhã eu vou fazer uma palestra na Escola Superior de Guerra sobre o Tribunal Marítimo, né? Me pediram meu currículo. E aí eles ficaram preocupados com o tamanho do currículo. Eu falei, olha, se for ler meu currículo todo, não vai sobrar tempo para a palestra. Sim, é. Porque, afinal de contas, são 44 anos, né, de serviço, passando por diversas organizações da nossa instituição, diversos cursos. Mas eu gostaria apenas já que você me pediu para fazer uma síntese da minha carreira, que eu entrei na Marinha em 1977, na Escola Naval. Eu sou oriundo do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Do Colégio Militar do Rio de Janeiro,
onde eu entrei com 11 anos, eu fui para a Escola Naval. Depois de lá, eu tive uma carreira sempre embarcado, né, em diversos navios da esquadra. Eu fui imediato de rebocador de alto mar, comandei o navio Varredor, e depois eu comandei também um navio de apoio logístico, o navio tanque Almirante Gastão Mota. E a minha carreira ela se dividiu, eu diria, em 3 vertentes interessantes. Uma é essa vertente operativa, né, em que eu servi na esquadra. Eu tive a oportunidade de comandar a 2ª divisão da esquadra como contra-almirante. Nesse comando, eu pude comandar uma operação multinacional chamada Panamax, e que a Célia tinha comentado comigo ontem, que foi muito interessante, conduzir um Estado-Maior com cerca de 200 militares de 17 países, isso lá nos Estados Unidos da América. Foi realmente uma grande experiência. Então, teve essa vertente operativa e tive também uma vertente acadêmica, quando eu trabalhei várias vezes na Escola de Guerra Naval, em que eu fui instrutor de planejamento militar, de operações anfíbias, e também fui encarregado de um curso de Estado-Maior para oficiais intermediários. Enfim, tive uma experiência acadêmica interessante. Mas, no final, eu acabei me apaixonando por uma terceira vertente, que é a vertente ligada à autoridade marítima, ligada à segurança do tráfego aquaviário. Porque eu fui capitão dos portos por 2 vezes, em Alagoas, depois no Rio de Janeiro. Depois eu tive a oportunidade de comandar lá o 8º Distrito Naval, onde nós estivemos juntos, né? E passei a ter aí pelos paulistanos e paulistas uma admiração e um apreço muito grande. Quando eu fui transferido para São Paulo, eu fui, digamos assim, triste, né? Porque eu não conhecia São Paulo, e saí mais triste ainda, porque me apaixonei pelo estado de São Paulo. Então, eu tenho um apreço muito grande, tanto pela cidade de São Paulo como a cidade de Santos, né? Inclusive, Santos, eu costumo dizer que Santos é um porto que tem uma cidade, não é uma cidade que possui um porto, né? É realmente uma cidade vocacionada para a atividade marítima. E depois desse período lá no 8º Distrito Naval, em que eu tive uma grande interação com a atividade marítima através do Porto de Santos, participei até das alterações que hoje existem no 8º Distrito, né, incorporando agora o Estado do Paraná. Hoje o Estado do Paraná ele pertence ao 8º Distrito Naval. Bem, aí depois daí eu fui para a diretoria de Portos e Costas, né, representante da Autoridade Marítima, onde fiquei quase 3 anos. E também foi muito bom. De lá, a partir de 2018, eu fui transferido para a reserva e fui convidado aqui, em função da minha experiência pregressa, para exercer o cargo de presidente do Tribunal Marítimo, onde eu estou aqui há quase 3 anos. Vou completar 3 anos agora no mês de julho. Então, em síntese, essa aí é a minha carreira na Força, né, na Marinha do Brasil, e da qual eu tenho muito orgulho de pertencer, e eu espero seguir por um bom tempo, prestando melhor serviço ao país, melhor serviço à sociedade. Almirante, obrigado. Nas suas palavras aí, eu vou destacar aqui, claro, a nossa região não sendo bairrista, mas falando um pouco da necessidade nossa de transferir conhecimento, né? Esse trabalho que o senhor tem feito constantemente de participar de eventos, de lives, porque eu vou retomar um caso até na hidrovia do Paraná-Tietê, né? E lá na hidrovia o pessoal falava, poxa, mas o que a Marinha está fazendo? Ela é autoridade marítima, como é que ela está aqui no Rio? Então o pessoal tem uma certa dificuldade, né, de entender, né, até onde vão as obrigações da Marinha, como é que ela interage e como é que ela organiza, né? Inclusive, quando o senhor esteve no DPC, né, organizar todas as regras de navegação de cada hidrovia. Então, poucas pessoas sabem exatamente que cada hidrovia tem seu regulamento específico, né? E o Brasil é continental, então é muito importante isso tudo. Então, eu gostaria antes da gente entrar no nosso tema, que é da pandemia e o Tribunal Marítimo, eu gostaria que o senhor, para esse público que não está tão afeito ao trabalho do Tribunal Marítimo, do dia a dia dele, tá? Eu gostaria de colocar o seguinte, que o senhor, por favor, desse as características da Corte Marítima, qual a diferença dela para os outros tribunais, como é formado esse colegiado,
para esses ouvintes aí que estão chegando agora, eles poderem saber exatamente o que é e toda a necessidade, toda a importância do Tribunal Marítimo aí no nosso dia a dia da navegação. Almirante. Ótimo, essa sua pergunta é muito boa, doutor André, porque me dá a oportunidade de primeiro introduzir o posicionamento do Tribunal Marítimo dentro da estrutura do governo brasileiro. Está me vendo ainda, que a sua imagem desapareceu aqui? Está me vendo bem, doutor André? Estou sim, Almirante. Está bem? Então tá bom. Perfeito, com imagem. Então está ótimo. Então, dentro da estrutura do governo brasileiro, o Tribunal Marítimo ele é um órgão vinculado ao comando da Marinha. Ou seja, não há uma subordinação, porque o Tribunal Marítimo ele é um órgão autônomo, mas ele está vinculado ao comando da Marinha. O comandante da Marinha, hoje, o nosso almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, ele tem o chapéu de autoridade marítima brasileira. Então, o comandante da Marinha, ele é a autoridade marítima brasileira. Então, isso é importante que todos aqueles que nos assistam saibam que dentro dessa estrutura, infelizmente, em função de nós estarmos aqui no Zoom, eu não posso apresentar esse organograma, mas essa estrutura é uma estrutura bastante complexa e com uma grande capilaridade, presente nos 4 cantos do nosso país, por intermédio dos comandos dos distritos navais, por intermédio das capitanias dos portos, delegacias e agências, e essa autoridade marítima ela possui diversos braços operacionais, que são distritos navais, e braços com a vertente técnica, que é o caso da Diretoria de Portos e Costas, no tocante à segurança do tráfego aquaviário, e também a Diretoria de Hidrografia e Navegação, que também faz parte dessa estrutura da autoridade marítima e tem uma importância muito grande. Por exemplo, recentemente nós escutamos, olha, vai chegar uma frente fria, temos que tomar todas as medidas preventivas, toda essa atividade de meteorologia, oceanografia, hidrografia, cartografia, tudo isso é feito também pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, que faz parte dessa estrutura da autoridade marítima. O Tribunal Marítimo, voltando aqui ao foco, né, vinculado ao comando da Marinha, nós recebemos todo o apoio logístico, tanto de pessoal como também apoio financeiro, né, em que pese o comandante da Marinha não seja, digamos assim, eu não sou subordinado a ele, mas eu sou vinculado e dependo da Marinha para a sobrevivência, em termos logísticos. E é digno de registro que o Tribunal Marítimo recebe um apoio total do Comando da Marinha, né? Se hoje o Tribunal Marítimo tem conquistado todas essas vitórias que nós vamos ver ao longo da live, nós temos muito a agradecer ao Comando da Marinha. Então, de uma forma geral, seriam essas aí as minhas primeiras palavras no tocante à estrutura. Agora, você me perguntou a diferença nossa básica para outros tribunais. Bem, o Tribunal Marítimo ele é um tribunal administrativo. Ou seja, o Tribunal Marítimo, eu não posso aqui, uma decisão do juiz aqui, não pode determinar a prisão de ninguém, não. As penas, elas são penas administrativas, penas tipo suspensão de carteira de habilitação de amador, suspensão de uma carteira de inscrição de registro de um aquaviário, aplicar uma multa pecuniária, né? Essas são as nossas principais penalidades. Mas, contudo, é importante que aqueles que estão nos ouvindo saibam que, como órgão auxiliar do Poder Judiciário, a decisão, né, que é prolatada aqui por um juiz do Tribunal Marítimo, em seu acórdão, e ratificado pelo juiz-presidente, ela normalmente é utilizada pelo Poder Judiciário em suas decisões. Então, ou seja, se existe algum litígio na esfera civil, né, e, de repente, há que se tomar uma decisão decorrente de um acidente ou fato da navegação, o juiz
em consonância com o previsto no artigo 313 do Código do Processo Civil, e irá aguardar a decisão do Tribunal Marítimo para tomar a sua decisão. Então, realmente, os julgados do Tribunal Marítimo são muito importantes. Almirante, e realmente, né, a expertise da Marinha para analisar esses acidentes e fatos realmente é uma coisa assim, vital para a justiça, porque o julgador que está lá se deparando com um número incrível de demandas de todos os tipos, né, ele dificilmente tem acesso, né, ou tem uma competência técnica para avaliar o ocorrido, né? Então, como você disse, essa necessidade, né, esse tempo que é dado para que o Tribunal Marítimo possa avaliar, né, os fatos ocorridos, isso realmente é básico para que a justiça possa ser feita, né? A gente realmente tem que se ater à nossa competência. E digo assim, talvez as pessoas, né, assim, no dia a dia, muito operador de direito até não tenha tido uma experiência realmente de mar, né? Eu navego, né, não profissionalmente, mas também há mais de 40 anos e já enfrentei diversas situações. Então, não é algo raro, né, de se ver. Eu tive, assim, lembrando rapidamente aqui durante sua fala, eu tive, pelo menos em 2 encalhes, um importante em Fortaleza, né? Tive também 2 encalhes, tive... Quer ver, Almirante? Tive 2 vezes eu fiquei à deriva também, por falha, né, na mecânica. Fui rebocado por um barco pesqueiro, quando houve uma falha no leme e uma falha também em motorização. E aí eu alerta, né, porque eu, como convidado, não tinha ciência, né, das condições das embarcações, né, que eu estava lá só como convidado, me divertindo. Então, é um alerta, né, porque isso são situações que vocês veem no dia a dia, né, no tribunal, e vocês conseguem realmente, né, distinguir aí quais são as responsabilidades, né, aonde e quem falhou, né, nesses casos. De qualquer maneira, Almirante, eu agradeço, acho que isso aí é muito importante. Caso alguém tenha alguma dúvida, vai acabar colocando aí no final, tá bom? Para a gente não perder mais tempo, né, vamos direto para o nosso tema principal, né, que é do Tribunal Marítimo, agora enfrentando a pandemia, transformando essas dificuldades em oportunidades, né? Todos nós que somos da área do direito, todo mundo que atua, né, junto aos tribunais, sentiu, né, sentiu muito esse distanciamento, né? Inicialmente a gente ficou em casa, depois aos poucos foi tentando contatos, a gente tem dificuldades com alguns tribunais e não com o Tribunal Marítimo, né? O Tribunal Marítimo conseguiu aí desenvolver uma série de melhorias e investimentos. Eu gostaria, então, de perguntar para o senhor, quais foram esses investimentos, essas melhorias, né? Como é que vocês conseguiram transformar toda essa dificuldade de uma pandemia dessa magnitude numa oportunidade? Almirante, com você a palavra. Doutor André, antes de navegar nesse tema, eu queria pegar um gancho em sua fala anterior, porque ela foi muito importante. Hoje, nós vivemos um momento no país, isso eu digo hoje, eu digo nos últimos 10 anos, de uma necessidade de consolidação de uma mentalidade de segurança da navegação. O senhor comentou experiências que teve como convidado de uma embarcação, e, de repente, a embarcação não estava com a manutenção em dia, ou, de repente, o condutor não viu exatamente por onde ia navegar e acabou encalhando com a embarcação. E nós, que eu digo, a Marinha do Brasil e o Tribunal Marítimo como um órgão vinculado, estamos envidando esforços para essa consolidação dessa mentalidade de segurança. E assim que eu cheguei no tribunal, eu devo estar aqui já quase na minha sessão de número quase 400, em que eu presidi julgamentos aqui no Tribunal Marítimo, as informações que nós temos aqui de acidentes são preciosíssimas. E existem uma série de ensinamentos que nós podemos tirar desses julgamentos.
todos esses ensinamentos estão consolidados num documento que o senhor conhece muito bem, que é o acórdão. O acórdão, que é o documento que ele apresenta toda a síntese daquela ocorrência, no nosso caso aqui do acidente, e apresenta a decisão do juiz. Só que, às vezes, esses acórdãos eles são extensos. Temos acórdãos com 10, 15 páginas. E, às vezes, o leitor fica um pouco, digamos assim, arredio fazer essa leitura. E eu achei interessante, é claro que eu queria deixar uma informação importante, doutor André, que nossos ouvintes saibam, que desde 2018 eu implementei um buscador de acórdãos na nossa página. Então, por exemplo, se o senhor quiser ver, olha, teve o nome da embarcação que eu estava era Girassol. Entra com Girassol no buscador, que vão aparecer todos os processos, ou melhor, todos os acórdãos que têm a palavra Girassol. Isso facilita a busca. Só que eu achei interessante criar um documento chamado Boletim de Acidentes Julgados no Tribunal Marítimo. Eu não sei se o senhor já conhecia, ouviu falar desse documento? Sim. Já tinha ouvido falar? Então, nós aqui temos muito orgulho desse documento, que ele é produzido quadrimestralmente e somente com aqueles acidentes que têm um potencial de ensinamentos e lições a transmitir. Ele é disseminado na nossa página, na internet, e também nós divulgamos para a Meolist. Hoje está com mais de 1.000 endereçados. Só um momentinho. E eu acho que a melhor forma de nós evitarmos um acidente é conhecendo o que causou acidentes semelhantes anteriores. Então, o seu caso, a sua experiência lá no Nordeste, certamente ela vai contribuir para que ela não se repita. Eu não tenho dúvida disso. Aquilo que o senhor passou lá não vai passar novamente. Então, eu convido a todos, leiam esse nosso boletim, é uma leitura agradável. Aquele acórdão de 14 páginas, ele passa a ter apenas meia página. O local, sem ter o nome das pessoas, o nome das embarcações, né? Uma síntese da ocorrência, os ensinamentos escolhidos daquele acidente, né? E recomendações aos navegantes. Então, eu só queria, agora voltando para o foco da sua pergunta, convidar os nossos assistentes aí que efetivamente conheçam o boletim de acidentes julgados pelo Tribunal Marítimo e nos ajudem todos a cada vez mais consolidarmos essa mentalidade de segurança da navegação. Vai entrar numa embarcação, peraí, onde é que estão os coletes? Estão de fácil acesso? Né? Perguntas simples como essa podem salvar vidas. Tá? Bem, agora vamos passar para a sua pergunta. Em março do ano passado, né, em março de 2020, estávamos aqui, digamos assim, já apreensivos, porque já havia alguns rumores da pandemia fora do Brasil, mas a pandemia efetivamente chegou no nosso país. Aí nós tivemos que tomar, o Brasil, de uma forma geral, tivemos que tomar uma série de providências, né? Preservando idosos, preservando grávidas, enfim, o afastamento social e praticamente uma frequência do Tribunal Marítimo muito reduzida, grande parte do nosso pessoal em home office, só que os acidentes continuaram a acontecer. É importante, não, o senhor que tem o privilégio de estar na cidade de Santos, não é isso? Só está em Santos, não está? Não, eu fico em São Paulo e a Selma, minha sócia, fica em Santos. Tá, então a Selma está nos ouvindo, né? Ela é privilegiada, né? Porque eu acho um privilégio viver em Santos. Né? Nós sabemos, né, da relevância da atividade marítima para o Brasil. Né? Inclusive, o meu artigo sobre o binômio navio-porto, durante a pandemia, é fundamental. Se os navios parassem, o Brasil pararia. Eu gosto de sempre reforçar isso. No mês de abril, no meio da pandemia, quando íamos de máscara, de luva, no mercado, tinha tudo lá no mercado. Tinha o feijão, tinha o arroz, tinha o leite, tinha o iogurte.
Isso por quê? Porque todos aqueles responsáveis pelo apoio logístico, né, para que esses produtos cheguem no seu destino, especialmente os mercados, eu não tenho dúvida de que grande parte desses itens passaram no porão de um navio. Grande parte desses produtos estiveram, né, em um caminhão transportando esse material. Então, esse pessoal não parou. E o fato desse pessoal não parar, né, que possibilitou que nós continuássemos, né, a ter um acesso à alimentação, medicinas, medicamentos e outros pontos. Então, dentro desse contexto, os navios continuaram navegando, os acidentes continuaram a acontecer. E eu tive que interromper os meus julgamentos aqui no tribunal. Isso foi em março. Falei, e agora? Não tinha como julgar, porque grande parte dos juízes tem mais de 60 anos. Eu sei que eu não pareço, mas eu tenho mais de 60 anos. Né? E o que acontece? Eu falei, temos que encontrar uma solução. Aí reuni com a minha turma aqui, né, e vimos. Aí eu comecei a ver que algumas escolas estavam fazendo videoaula, tá? Eu assisti uma videoaula, falei, caramba, eu acho que a gente pode fazer um julgamento por videoconferência. E aí entrei em contato aqui com o setor de informática da Marinha, conseguimos uma plataforma, né? A plataforma Webex. Essa plataforma Webex ela é compatível aqui com o sistema da instituição. Tivemos que fazer algumas alterações aqui em termos de equipamentos, mas eu tive total apoio do comando da Marinha, como lhe falei. Fizemos um estudo sob o ponto de vista jurídico, né, para incluir esse tipo de procedimento em nosso regimento interno. Fiz uma resolução emergencial, de forma que, no dia, acho que foi 23 ou 24 de abril, 22 de abril, ou seja, um mês depois, eu estava fazendo a nossa primeira sessão de julgamento por videoconferência. E com a participação dos procuradores, da Procuradoria Especial da Marinha, com a participação dos advogados que quisessem assistir, dando-se prioridade para os advogados que fossem fazer as suas sustentações. E foi um sucesso. Então, nós passamos até mais ou menos setembro só com sessões por videoconferência. Os juízes em casa. Detalhe, os juízes em casa. Tá? Só eu que estava aqui. Eu vinha para cá, não ficava no meu posto de comando lá, em função até pelo suporte aqui da área de informática, os outros 6 juízes em suas casas. Os procuradores em suas casas. Os advogados, obviamente, também em suas casas. E isso foi entrando de uma forma, nós fomos azeitando. Hoje está tranquilamente. Hoje, por exemplo, 13h30, nós teremos uma sessão de julgamento por videoconferência. Será hoje às 13h30. Aqueles que quiserem assistir já estão convidados no canal do Tribunal Marítimo do YouTube a partir de 13h30. Então, só que daí nós tivemos algumas coisas interessantes, né? Em que pese a nossa tristeza aí com essa pandemia, né? Quantas pessoas aí perderam a vida, né? Mas digamos que coisas positivas vão ficar. Não tenho dúvida, né, que depois dessa pandemia, não sei quando ela vai terminar, teremos algumas heranças positivas. Uma delas o Tribunal Marítimo já lhe apresenta agora, que é essa facilidade que nós temos agora. Como é que poderíamos imaginar um tribunal tradicional como o nosso estar como hoje, fazendo sessões por videoconferência? E aí eu tinha um pleito antigo de alguns advogados que labutavam aqui no Tribunal Marítimo, em que eles tinham a seguinte solicitação almirante: nós temos algumas pessoas hipossuficientes, especialmente no norte do Brasil, que não têm condições de pagar uma passagem para o advogado sair, por exemplo, de Manaus ou Belém, para fazer a sustentação numa sessão presencial no Tribunal Marítimo. Por que o senhor não abre uma exceção, em alguns casos, em uma sessão presencial, ter uma sustentação à distância? Aí eu aproveitei essa oportunidade,
Fizemos algumas outras alterações também aqui, em termos de câmera e tal, mas, em outubro do ano passado, nós fizemos a primeira sessão presencial com uma sustentação à distância. E aí, lá de Santos, foi de Santos, um advogado que em função de problemas de Covid, não poderia comparecer, mas ele fez a sustentação daí de Santos, e foi um sucesso total. Nós, aqui no tribunal, nos adaptamos a esse novo normal, ou seja, todas as pessoas que entram aqui no tribunal são testadas, sua temperatura, tem uma higienização, os nossos juízes são todos separados com anteparos, paredes de acrílico, separando os juízes. Reduzimos, nas sessões presenciais, para 1/3 a capacidade do nosso plenário, havendo 2 lugares vagos entre cada pessoa e com as janelas abertas. Então, dessa forma, né, nós nos adaptamos e podemos dizer que o Tribunal Marítimo não teve uma redução em sua produtividade, tanto em termos de julgamentos de acidentes e fatos da navegação, como também em termos de registro. Muita gente, quando fala no Tribunal Marítimo, fala o julgamento, mas não pode esquecer que nós temos aqui uma segunda tarefa importantíssima, que é o registro de embarcações. O registro da propriedade marítima ele só pode ser feito no Tribunal Marítimo. Então, qualquer navio que os senhores vejam tremulando, navegando com uma bandeira do Brasil tremulando, ele está registrado aqui no Tribunal Marítimo, desde que tenha mais de 100 toneladas mais de 100 de arqueação bruta. Então, em síntese, seria essa as minhas colocações sobre como o Tribunal Marítimo, no momento, em março do ano passado, se deparou num momento de perplexidade, mas fruto, né, da competência dos militares e servidores civis que trabalham aqui no tribunal e o apoio incondicional do comando da Marinha, nós conseguimos vencer essa dificuldade, transformando-as em oportunidade, e hoje seguimos aqui navegando a todo pano. Almirante, primeiro eu quero agradecer, dar os parabéns pela iniciativa, porque realmente vencer, né, uma situação que já, né, uma situação de tradicional, né? O Tribunal Marítimo é realmente uma organização tradicionalíssima, né? Então, você conseguir, né, as pessoas que estão lá dentro no dia a dia, advogados, eu digo, né, e os senhores juízes, todos juntos falaram, poxa, vamos mudar um pouco, vamos dialogar. Isso não é uma coisa muito comum, né? A gente tem encontrado dificuldade, eu atuo muito na Justiça Federal, eu tenho encontrado muita dificuldade, não tenho tido tanta receptividade quanto a gente está tendo no Tribunal Marítimo, com essa disposição toda, a ideia dessa sustentação à distância numa sessão presencial. Então, primeiro, dar os parabéns, eu vou recordar aqui uma fala do meu pai, que foi desembargador federal, foi do Ministério Público Federal, e no início da carreira dele, hoje ele é presidente de honra aqui do Instituto, ele lembrava que no início da carreira dele, Almirante, as petições tinham que ser feitas à mão, né? Tinham que ser feitas à mão, eis que surge uma inovação aí, que é a máquina de escrever. Então, os primeiros advogados falaram, bom, vamos escrever a máquina, fica mais fácil, né? Eu dito, minha secretária escreve, né? E qual foi a surpresa que ele e outros advogados tiveram essas petições rejeitadas, falando, não, aqui não, aqui a gente quer ver, vai perder, né, a individualidade, né, tem um lance personalíssimo na escritura, que a gente quer ver, né, o advogado colocando as suas ideias, não terceiros, e ali só assinando, né? Então, depois, claro, obviamente, né, as petições passaram a ser aceitas, né, batidas à máquina, e posteriormente a gente acompanhou. Aqui em São Paulo nós temos o Tribunal de Justiça, né, que investe muito em tecnologia, né, investiu muito, né, a gente tem um sistema que é pesado, ele é muito robusto, né, e hoje está praticamente tudo, né, que é feito dentro do tribunal é feito da maneira digital. Eu posso até digitalizar, né, os autos que hoje são físicos e dar seguimento a esse processo no meio digital, né, e todos os
tribunais estão dando um outro passo, né, em rumo à inteligência artificial, inclusive, né? Então, aqui em São Paulo, a gente também tem, né, alguma coisa já no Tribunal Estadual, né, em termos aí de movimentos técnicos nesse sentido, né, com alguma coisa ainda interna, não para nós advogados, mas internamente eu sei que existe, né, já alguns sistemas de inteligência artificial funcionando, e na Justiça Federal também, né, contratos sendo feitos aí para se pensar nesse sentido. E nós aqui do Instituto, a gente sabe, né, que nós temos até, né, é uma obrigação, a gente tem feito nos últimos anos um investimento grande aí na coleta, né, no compêndio, né, da doutrina da área de marítimo, de portuário e de aduaneiro. Hoje a gente tem a revista aí chegando ao seu 10º ano de lançamento, né? Já temos aí mais de 60 volumes, Almirante, lançados, publicados aí, e com mais de 4.500, né? 4.500 jurisprudências publicadas, muitas do Tribunal Marítimo. Eu espero aqui que a gente esteja, a partir de agora, muito mais próximo do tribunal. Eu quero e vou publicar, né, o boletim, eu creio que seja, é o BAD, o boletim ele tem uma abreviação, não sei se é o BAD que o senhor se referiu. Não, é o Boletim de Acidentes Julgados no Tribunal Marítimo. A gente é julgado, a gente normalmente não usa alguma sigla, não. É Boletim de Acidentes Julgados. Né? Sim, e ele está disponível na nossa página no Tribunal Marítimo, e também está disponível na página do Comando na Marinha, entre as diversas publicações em que a Marinha produz. Eu queria pegar mais uma carona na sua fala, como sempre, muito apropriada. O senhor comentou sobre um tema interessante, porque eu nunca tinha tido a curiosidade, né, de consultar um processo do Tribunal Marítimo Antigo. Aí, recentemente, eu recebi a gentil contato do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Lorival, falando sobre um acidente que eles estão montando, uma espécie de um museu, né, lá no Tribunal de Justiça, de um acidente de uma embarcação chamada Maria Celeste. Foi um naufrágio que aconteceu em 1954. Nem eu era nascido, hein? Em 1954. E ele pediu esse processo, né, e eu fui ver esse processo. E, para minha surpresa, os depoimentos eram manuscritos, corroborando isso aí que o senhor comentou. Muito interessante, né? Apesar do formato, né? A estrutura, digamos, do documento é muito parecida com o que hoje ainda existe, mas tudo tinha suas características, as nomenclaturas eram diferentes, e grande parte do processo manuscrito. Então, você veja que evolução interessante, né? Nós passamos digamos assim, da grafia à mão, e hoje nós temos de uma forma que nós falamos e o que a gente fala já sai digitado. Quer dizer, uma coisa maravilhosa. Exatamente, Almirante. A importância do nosso encontro aqui hoje é enorme, porque hoje a gente tem uma base que vem de artigos e vem dos julgados, né? E, a partir de agora, nós vamos ter uma base também desses debates, desses bate-papos que nós vamos fazer a partir de agora. Nós temos 3 comitês técnicos na revista, Comitê Técnico de Aduaneiro, um de Marítimo e de Portuário, com os principais cabeças aí do setor, né? E eu gostaria muito, e estou implementando, então, essa vai ser uma sequência praticamente mensal, né, de debates. Inclusive, o senhor comentou na sua fala, e realmente poucas pessoas têm essa visão de que do mar, da navegação, vem grande parte, né, dos bens aí que estão presentes no nosso dia a dia. Então, se eu olhar aqui em volta, eu vou ver cadeira, luminária. Então, muita coisa vai ter vindo da China, muita coisa vai ter vindo de outra região do mundo, né? Grãos, né? A gente consegue exportar grãos por conta da navegação, né? Então, mais de 90% da tonelagem aí, né, movimentada no mundo é pela navegação, né? E poucas pessoas têm a visão disso, né? E a gente já se referiu também aqui em relação ao navio não para, não pode parar, né? A tua fala também super oportuna. E uma das lives que a gente pretende fazer é com o pessoal lá da região norte, porque realmente, né,
vocês devem ter muita coisa de acidente da região do Pará, do Amazonas, né? E a gente, lá em 2008, nós fizemos o primeiro congresso de navegação da região amazônica, né? Esse congresso também já fez 13 anos da sua realização, e a gente conseguiu, Almirante, fazer uma rede de amizade e trocar aí experiências, né? E durante a pandemia, isso aqui é importante que fique claro para todo mundo. Se o transporte marítimo, né, e talvez a cabotagem tenha conseguido se manter operacional aí durante a pandemia, isso não ocorreu com a navegação regional, né? A região amazônica lá sofreu muito durante a pandemia, porque houve, sim, restrição, né, de navegação entre os estados, e dentro do estado do Amazonas, especificamente, começou a haver uma sobreposição de legislação. Claro, norma federal com diretrizes estaduais e daí municipais. Então, né, o dono de embarcação, o armador, chegava com seu navio em determinado município, falava, bom, aqui vocês estão proibidos, você não pode entrar com passageiro, você vai entrar com carga. Não, mas aqui você pode trazer pessoas que estão trabalhando aí no front, né, da saúde, né? Tem pessoas aí que são militares, ou são pessoas aí de atividade de primeira necessidade. Então, isso causou tremendo impacto na logística do Amazonas, porque muitas localidades que estavam fora da calha principal, elas não estavam sendo atendidas, né? Então, realmente, o Brasil não parou como um todo, realmente a gente conseguiu se manter, mas muitas cidades lá do Amazonas, no interior, ficaram realmente sem dinheiro, sem produto nenhum, né? Então, realmente, a pandemia é uma oportunidade para a gente repensar tudo isso. A gente quer ter, né, uma presença efetiva. A Marinha está presente, claro. Eu tenho muito orgulho da Marinha naquelas operações da SHOP, né? Conheço muito o trabalho dos navios hospitais da Marinha, lá na região norte, e realmente a gente precisa conversar mais também, né, a respeito disso, para repassar essas experiências, e aí um convite para a gente fazer aí uma outra live agora com esse pessoal lá do norte, falando um pouco, né, dos fatos que têm ocorrido lá, os acidentes, como é que a gente pode melhorar a segurança da navegação especificamente naquela região, Almirante. Porque a gente tem, né, eu sou aficionado pela navegação interior, né? Acompanhei muito aqui também a navegação no estado de São Paulo, então acho que é uma proposta interessante, né? Gostaria de saber a tua opinião. Doutor André, a gente pode pensar nisso aí sim, lá para final de junho, sem dúvida. Eu queria comentar 2 tópicos nessa esteira de mais um ponto muito importante aí que o senhor levantou, que para mim, é importantíssimo. É a segurança da navegação na Amazônia. É importante, né, por questão até de justiça, que os nossos assistentes aí, que as pessoas estão nos ouvindo, nos vendo, saibam que esse tema ele está como tópico número 1 da agenda da Marinha do Brasil. Inclusive, existe um grupo de trabalho em andamento buscando medidas mitigadoras. Nós, as pessoas esclarecidas e isentas, né, que veem o problema sem um olhar político, mas com um olhar prático, sabem que é muito complicado a navegação na Amazônia. Lá, os rios são as rodovias. A extensão daquela malha hidroviária é alguma coisa absurda. Em vários pontos daquela região, o Estado, de repente, nunca chegou. Então, é muito importante, cada vez mais, nós temos a presença do Estado brasileiro na Amazônia. Então, nesse grupo de trabalho, uma série de medidas serão implementadas. O Tribunal Marítimo participa como apenas um integrante. Tá? Agora, uma das medidas que nós já implementamos por solicitação da Marinha do Brasil e que vai entrar em vigor a partir de daqui a uns 2 meses, isso está disponível já na nossa página, onde estão as nossas resoluções, é a instituição da colaboração premiada. Então, a colaboração premiada poderá ser
feita durante um processo administrativo. Tá? Ela já está em processo de regulamentação e poderá ser realizada. E outro ponto importante será o estabelecimento de processos de alta relevância, aqueles processos em que há grande impacto de poluição, em que há um número muito grande de perdas humanas, eles vão ter um tratamento especial. Isso também já é fruto desse grupo de trabalho que ainda está em andamento. Então, nós, aqui no tribunal, julgamos quase que semanalmente acidentes na Amazônia. E grande parte dos acidentes são tripulante não habilitado, embarcação não inscrita e sem material salvatagem. Ou seja, é o ribeirinho, que não tem como ir na capitania fazer um curso. E se ele não pegar aquela embarcação e for na cidade próxima, ele não vai ter comida, não vai ter remédio. Então, é um problema muito complexo. Aquela região ali da Amazônia é uma região importantíssima do nosso país. A Amazônia é estratégica, é um povo espetacular, em que todos nós temos uma grande admiração por aquela região. E temos que ir juntos, a sociedade, de alguma forma, buscar soluções para mitigar esses problemas de segurança. Por exemplo, no estado do Pará, existe um acidente que já se reduziu muito, mas que ainda acontece, que é o escalpelamento. Eu não sei se o senhor já tomou conhecimento desse tipo de acidente, aquelas embarcações pequenas, com um motor de popa com eixo. Lá, as meninas, as senhoras têm cabelos longos e o cabelo se enrosca no eixo e sai todo couro cabeludo. Então, a Marinha do Brasil, juntamente com outras instituições, tem ido visitar esses municípios e colocando proteção no eixo. Então, esse tipo de ação da sociedade, tentando ajudar, tentando levar para aquelas paragens preocupações com a segurança. Eu, aqui no ano retrasado, instituí uma medida educativa de, ao invés de punir um armador, o armador tem que doar 1.000 coletes para uma certa comunidade. Isso já foi aplicado, o juiz Ladeiras, um juiz nosso aqui, foi o primeiro juiz a aplicar essa medida educativa. Então, realmente, discutir sobre, obviamente, nós aqui no Tribunal Marítimo, o nosso foco é os acidentes, esses aspectos, digamos assim, de normas, aspectos de embarque, desembarque, isso aí transcende até a autoridade marítima, que tem autoridade municipal, autoridade estadual, e até a ANTAC, dependendo do caso, envolvida nesse embarque e desembarque de carga e de pessoal. Mas o importante é todos unidos, todos de braços dados, o Estado, a sociedade, de modo que nós consigamos cada vez mais contribuir para a consolidação dessa mentalidade de segurança da navegação e, de forma muito especial, ações mitigadoras na nossa Amazônia. Almirante, soberania, tema mais do que relevante, Soberania tem que ser foco sempre, porque a Amazônia depende da logística aquaviária. A gente quer manter a soberania, quer manter a presença nossa em todos os cantos da Amazônia, depende da navegação. E a pandemia também se mostrou como uma oportunidade, acho que para esse grupo de trabalho também de vocês, a gente trazer esses armadores para conversar e trabalhar sobre diversos aspectos, para melhoria, realmente, na formação, é muito difícil o ribeirinho querer participar disso, muitos são analfabetos, vamos dizer, por que não, tem uma dificuldade básica de instrução, e não é raro, realmente, você tem uma pessoa habilitada na embarcação, que na realidade não é a pessoa que tem experiência na condução, e depende de ter o ribeirinho ali ao lado que acaba assumindo o comando da embarcação ao longo do trajeto. Então, essa daqui é uma oportunidade maravilhosa, e eu me disponho a participar, ajudar, colaborar, a Marinha aqui com o Instituto, porque realmente a gente
tem, a partir desse momento que a pandemia afetou enormemente a região norte e afetou a logística, ter, junto com a Marinha, a gente conseguir criar, né, uma ligação, afinal, com todo esse... Então, são centenas de embarcações, para não dizer milhares, né, mas com as principais embarcações, para realmente, num plano de guerra, a gente poder contar com essas embarcações totalmente operacionais, porque durante a pandemia a tripulação acabou falecendo, a gente começou a ter perda de vidas, né, dentre o pessoal operacional. Então, isso daí, né, bateu muito forte, né, donos de embarcação como um todo lá na Amazônia, e eles se desesperaram, realmente, falaram, olha, a gente quer colaborar, mas não consegue. Então, talvez, né, a gente trabalhar num plano, entender essas dificuldades, realmente, a gente tem que investir primeiro em segurança, porque peca-se muito, né, na segurança em todo o processo que envolve a navegação, desde o abastecimento, né, até o transporte efetivo de pessoas, né, um transporte especialíssimo, né, um misto de carga e passageiro que ele não funciona com uma coisa só, né? Então é um debate entusiasmante. A gente vai falar de terminais, né, portuários interiores, e isso não está muito à vista da pessoa no dia a dia, né, Almirante? Então eu vou colocar aqui um convite, né? A gente tem trabalhado muito, então, para participar primeiro de outras lives, né? E eu gostaria muito, Almirante, com toda a sua expertise, que você compusesse o nosso conselho editorial da revista, porque realmente a revista tem colocado, né? Não precisa responder agora, né, Almirante? É um convite assim feito por conta, né, dessa experiência toda que você tem. O senhor trabalhou praticamente em tudo. A gente falou da Operação Panamá, que é realmente incrível, né? É uma coisa assim, é um comando, né, de uma força multinacional. Então, a gente tem que ter um pensamento amplo, um pensamento mais aberto, porque o Brasil realmente é um país continental, você tem todo tipo de problema, né? E são poucas as pessoas que conseguem ter essa visão, né, do contexto geral. E, Almirante, por isso a sua presença no nosso conselho vai auxiliar muito, né, o desenvolvimento da revista. Então, olha, doutor André, esse assunto eu Uhum. agradeço imensamente o convite, né? Conforme nós vamos conversar sobre isso pessoalmente aqui, nós estamos Legal. agendando aí oportunamente uma vinda sua aqui ao Tribunal Marítimo, e nós vamos comentar sobre essa parceria aí. Com certeza é uma satisfação ter esse convite, e nós vamos ver todos os aspectos aí legais para nós conversarmos. Espero que no próximo mês, se tudo correr bem. Perfeito, Almirante. Realmente, a gente aqui tem uma série, né, de atividades que a gente vai desenvolvendo, né? A revista produz muito conteúdo, a gente vai fazer um debate a respeito da MLC 2006, né? Convido, vamos ver se a gente consegue viabilizar também a realização de uma live com isso, também é importantíssimo, né? Também pela presença sua como diretor do DPC, né? Quem organizava toda essa parte de formação, de mão de obra, então é importantíssimo, né? Importantíssima um debate com a sua presença. E queria agradecer, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí, eu vou ver se tem alguma pergunta, senão a gente pode encaminhar para o final. Almirante. Tem alguma pergunta antes de eu fazer as considerações finais? Não, me parece que está tudo muito claro, foi tudo muito transparente, está muito tranquilo. Ótimo. Bom, inicialmente queria lhe agradecer pelo convite, né? É uma satisfação muito grande ter tido esse diálogo aqui agradável e tocando sobre temas que eu gosto muito, especialmente quando falamos em segurança da navegação, e dentro da segurança da navegação, a segurança do tráfego aquaviário. Essa nossa atividade aqui, nós temos um cardápio de páginas de temas a discutir, né? Porque são muitos assuntos. Quando o senhor falou sobre MLC, por exemplo, isso é um assunto extremamente fértil, né? E eu gosto desse assunto porque ele está relacionado à valorização do trabalhador aquaviário. E eu acho muito importante, né, que no nosso país, obviamente, temos inúmeras outras profissões, todas são importantíssimas, mas não podemos tirar dessa lista de profissionais relevantes
os trabalhadores aquaviários e os portuários. Eles são essenciais para o nosso país. E a Maritime Labour Convention, né, a MLC, que foi internalizada e recentemente entrou em vigor, ela é muito, muito interessante, porque ela estabelece alguns regramentos que vão dar algumas garantias para o trabalhador aquaviário. E agora eles estão naquela fase de, né, quem vai fazer o quê? Dentro da vertente do Ministério da Economia, dentro da sua Secretaria de Trabalho, ou vai ser Autoridade Marítima, enfim. Isso hoje certamente, né, está na agenda dessas autoridades, e, obviamente, transcende um pouco hoje, né, a minha competência. Mas eu me considero um estudioso do assunto, eu tenho as minhas percepções e terei a maior satisfação em participar de debates acadêmicos sobre esse assunto. Tá? E com relação aqui ao nosso Tribunal Marítimo, né, eu convido aqueles que estão nos assistindo, os que vêm ou que venham assistir futuramente, que visitem aqui o nosso Tribunal Marítimo e que tenham a percepção que o nosso país, né, nosso país continental, ele é totalmente dependente do mar. A sociedade tem que ter essa percepção. E, às vezes, falta um pouco de maritimidade no pensamento da sociedade. Felizmente, no momento, nós vivemos uma fase em que sopram ventos favoráveis para a navegação. Nós vemos aí pela modernização de terminais portuários, nós vemos pelo próprio projeto BR do Mar, que já está quase sendo aprovado, e mostra, né, uma valorização da atividade marítima, a importância da cabotagem, né? Ao estimular a cabotagem, nós vamos reduzir a quantidade de caminhões nas estradas, naqueles deslocamentos mais longos, não nos deslocamentos curtos, que o caminhoneiro sempre será fundamental para a atividade, para o transporte, o suprimento de bens de consumo no nosso país. Mas é interessante que nós utilizemos mais a cabotagem. É uma grande oportunidade a BR do Mar. Obviamente, ajustes serão realizados e eu tenho plena convicção e fé que teremos uma excelente lei ao término dos diversos debates que serão certamente conduzidos no Senado Federal. Então, eu queria dizer que nós estamos aqui à disposição, né? Nosso lema, Justiça e Segurança da Navegação, nós trabalhamos muito para honrá-lo. A nossa corte hoje com 7 juízes, né, que nós somos aqui, eu como presidente, temos 2 juízes militares, 4 juízes civis, uma pleia de juízes de primeira linha, né, que nos esforçamos para fazer um julgado justo e técnico, contribuindo para que nós tenhamos em nossas águas uma segurança jurídica, especialmente para aqueles investidores que enviam seus navios para operar e trabalhar, digamos assim, em nossas águas jurisdicionais. Então, muito obrigado pelo convite, foi uma grande oportunidade e fico aguardando o próximo. Almirante, então eu vou deixar aqui meu agradecimento muito especial à sua disposição em participar aqui dessa live. Essa live vai compor, então, o nosso acervo digital, junto com todo aquele conhecimento que já está lá disponível para as pessoas no nosso site, e dizer o seguinte: realmente, a gente tem aqui uma oportunidade de estar presente e colaborar no momento de mudanças, né? BR do Mar, a BR Fluvial, MLC e outras, né? Então, Almirante, conto então com a presença do Tribunal Marítimo aqui, né, na revista, seja com o boletim, seja com a publicação de um repositório que realmente é de interesse geral, como o senhor colocou muito bem, né, para a navegação mundial. Se a gente conseguir ter dentro da revista todo esse conhecimento do Tribunal Marítimo, vai engrandecer muito a nossa publicação. Tá? Então, eu deixo aqui um agradecimento especial para o senhor, para todos os juízes do Tribunal Marítimo, e me coloco aqui à disposição, nós do Instituto e da revista, no que a gente puder colaborar com vocês, estaremos sempre navegando juntos. Almirante, muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Obrigado Até a todos. Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Um bom dia a todos. Até logo. Até logo.
Não posso. 11 horas.